Fala pessoal, tudo bom? Quinta-feira mais uma live aqui com a gente. Hoje a gente vai falar de pontos comerciais, né? A gente fez umas postagens na semana passada de uns projetos que nós estamos desenvolvendo, né? E aí surgiram algumas dúvidas que a gente resolveu abordar aqui na nossa live de hoje. Hoje a gente está com um tema diferente, né? Que são pontos comerciais. Então, como é que eu escolho aí um ponto comercial, aí, seja para a sua loja, para um restaurante, para alguma loja de serviços, né? Então, uma empresa de serviço, uma empresa de alimentação, uma clínica. Então, o que é que eu preciso para escolher esse ponto para colocar a minha loja. Então hoje é o que a gente vai abordar aqui, tá? Então, para você que está procurando aí um ponto comercial, abrir uma loja, né? Muita gente empreendendo, então é interessante você ter uma visão diferente, certo? Uma visão mais estratégica ali de um ponto comercial, certo? Então, eu vou abordar vários temas aqui, que muitas vezes aí eu tenho vários clientes comerciais, né? E muitos desses pontos às vezes passam despercebidos ali para o cliente. E aí, ou ele vai ter que adequar muito o imóvel que ele está escolhendo, às vezes até depois que já está com o contrato assinado, depois que já selecionou, que já iniciou alguma coisa, é que ele vai se atentar para algumas situações, tá? Se você tiver alguma dúvida, você já vai colocando aí, tá? Já vai me mandando aí as suas dúvidas que eu vou tentar abordar todas as dúvidas que vocês tiverem, todos os comentários eu vou ler aqui, tá? Como eu disse, eu fico olhando aqui ao lado porque eu tenho um computador que eu vou acompanhando os comentários de vocês, tá? Então assim, vamos iniciar aqui o nosso assunto, ponto comercial, certo? Primeira coisa, eu acho que de qualquer imóvel é localização, tá? Então, você tem que entender um pouquinho da localização que você está pensando. Ser estratégico, né? Pensando aí no teu público-alvo, da tua empresa, onde é que é melhor para você posicionar. E aí, você tem que analisar bairro, você tem que analisar rua, você tem que analisar acessos, tá bom? Então, área de atendimento, né? Então, eu já tive franquias e aí você tem que ser estratégico para deslocamento de chegada, de saída, de serviço, se é restaurante. Então, tudo isso é importante para você entender primeiro a localização. Então, Regis, eu vou definir um imóvel por conta da localização? Não, mas você vai ter uma região, você vai definir a região que você vai procurar aquele imóvel, né? Seja uma casa, seja uma loja, seja uma sala comercial, seja uma loja em shopping. Então, importante, eu vou definir para onde meu cliente está, né? Para onde é que é mais fácil de eu atender o meu cliente, tá? Então, seja uma clínica, pode ser num shopping, pode ser numa casa, que você vai fazer uma reforma, pode ser em salas comerciais, você vai fazer 3, 4 salas juntos, então isso tudo você tem que estar muito atento com qual é a localização do teu cliente, onde é que o teu cliente está. Primeiro passo é isso. Pronto, você definiu a região que você está buscando o imóvel, tá? Segunda coisa, você ter alguns imóveis em vista, tá? Sempre é bom ter essas opções para você comparar aluguéis, comparar tamanhos de reformas. Muitas vezes os imóveis já estão praticamente prontos para a tua atuação, mas mesmo assim é necessário uma reforma, porque o teu público pode ser diferente do público da empresa anterior que funcionava ali. E um ponto importante, tá?
pesquisa por que aquela empresa não está mais ali, né? Então, assim, é um restaurante, é uma pizzaria, é uma clínica, algum motivo teve. Pode não ser do imóvel, mas pode ser. Então, é importante isso, tá? Você definiu o imóvel, primeira coisa que você vai pensar é: a legislação me permite que a minha atividade funcione nesse local? Então, super importante, consultar a adequabilidade. Então, vou dar um exemplo aqui. Um pet shop pode atuar em alguns locais, mas uma clínica veterinária pode? Às vezes não pode no mesmo imóvel ter os dois, por restrições locais da legislação, tá? É um restaurante, é uma clínica, é sei lá, uma loja de serviços, pode atuar naquele local? Isso é o primeiro ponto. E aí você precisa de duas análises, né, do ponto ali. Primeiro, o porte do meu empreendimento. É diferente você ter uma lanchonete ou um restaurante pequeno ou um restaurante super grande, com 200 mesas, com 300 mesas. Pode atuar naquela região, aquela rua permite. O que é que a legislação local vai exigir que o teu imóvel tenha para o teu porte? Então isso é importante também. A legislação municipal vai te exigir vagas, dependendo da tua atuação, pode te exigir DOCA, de recebimento, de saída de materiais. Então, tudo isso é bom analisar antes. Aquela região, aquele imóvel ou aquele local te permite isso? Bom, segundo passo foi dado. Você definiu a região, a localização, os imóveis, e aí o imóvel é adequado ou não. Se ele não tiver adequação para o que você quer fazer, então você já tem que descartar ele. Tá? Então já começa por aí. Então, como eu disse, algumas vezes o empreendedor chega e já está praticamente com o contrato firmado com um imóvel e a adequabilidade é indeferida por conta de algum aspecto que não permite que aquela atividade seja exercida naquele local. Então, importante você pensar isso antes, tá? A rua, o porte, as exigências municipais. Vencido isso, eu acho que tem que ter uma análise de mercado, né? Então, assim, a concorrência local também, né? O que é que a tua concorrência oferece? E aí a gente faz esse trabalho junto com o cliente, porque vou também citar alguns exemplos. Você tem um restaurante que dá super certo em uma região, mas ele ao lado tem um grande estacionamento. Talvez um restaurante que não tivesse o estacionamento sentisse muito mais dificuldades por isso. Então, é importante que você analise a tua concorrência, os pontos fortes e os pontos fracos a ser melhorados, né, naquela região, para você exercer um trabalho diferenciado e ter mais chance ali de sucesso, certo? Então, eu sempre indico isso para os clientes: olha, vamos entender o que é que a concorrência faz, para a gente fazer melhor, né? E o que é que eles estão fazendo de bom para a gente trabalhar da mesma forma, entregar pelo menos a mesma coisa ali, e aí nos pontos que a gente puder melhorar, a gente já melhora, certo? Então, definido isso, você sabe como é que a sua concorrência, você tem que ser muito claro qual o teu tipo de atuação, certo? Então, é completamente diferente você estar com uma loja de compra por impulso, certo? De uma loja de compra consultiva. Aí eu vou definir um pouquinho das duas aqui, né? Claro que aí, se a gente entrar na parte comercial, vai abrir o leque muito maior, certo? Mas vou deixar nessas duas opções. O que acontece? A compra por impulso é aquela compra que a pessoa está passando em frente à tua loja e eu quero um chocolate, vai lá e compra. Então, o chocolate é o principal artigo aí que a gente coloca como compra por impulso.
Mas muitas vezes é necessário que o cliente saiba o que está ali. Então, definido. Aí você precisa buscar vitrine, você precisa buscar visibilidade. Então, quando você define o tipo de público que você quer, você muda a sua estratégia e você muda o posicionamento do teu imóvel. Então, a gente tem que pensar nisso. Outra coisa que é importante você ter em mente: qual é a permanência que o cliente vai estar na minha loja, certo? No meu restaurante. Então, e isso por que é importante? Estacionamento, trânsito, deslocamento, como é a chegada, como é a saída. Se o cliente fica mais tempo, ele vai precisar de um estacionamento mais longo, certo? Rotatividade. Então, é um atendimento muito rápido. E aí vou dar o exemplo aqui de fast food, tá? Você vai em lojas de fast food, você vê que tudo aquilo ali é construído para ser consumo rápido, certo? As cadeiras não são tão confortáveis assim. As que são confortáveis são poucas, porque a ideia deles, eles montaram a estratégia para aquela alimentação ser rápida e logo o cliente sair e dar lugar para outro, tá? Então, o estacionamento, tem um estacionamento grande, mas tem uma rotatividade alta. Inclusive, a maioria hoje tem drive-thru, ou seja, o cliente nem entra na loja. Então, já tem uma forma de posicionamento que faz aquilo ali ser rápido, né? O fast food não é à toa que o nome é colocado assim, porque ele é pensado para ser rápido. Então, isso é uma estratégia de mercado, é uma estratégia de empresa. Então, você precisa entender a sua estratégia para o seu imóvel, a sua loja, retratar isso e poder entregar isso de forma efetiva, tá? E também tem um outro aspecto que é periodicidade, ou seja, o meu cliente é um cliente recorrente, ele toda semana vem usar a minha loja, certo? Ele sempre vai estar comprando de mim, ou é uma compra esporádica, ele compra hoje e vai comprar daqui a 3, 4, 5 meses. Então, é importante você pensar nisso. A sua comunicação você tem que trabalhar com isso também. E o seu imóvel tem que mostrar isso também, né? Então, é importante você pensar nisso tudo, certo? Eu até agora estou falando pouquíssimo do imóvel, né? De como escolher o imóvel, certo? Porque tudo isso vai influenciar na escolha do teu imóvel. Você tem que pensar tudo isso antes de definir ali algum imóvel, tá? Então realmente pensar um pouquinho antes para você, quando for definir ali o imóvel, ver se as características daquele imóvel atende ao teu negócio, certo? E isso é importante. Parte do sucesso de um negócio, ele está em boas escolhas que você pensou antes, ok? Lembrando, se você quiser convidar alguém para conversar com a gente, para tirar uma dúvida, é só no aviãozinho aqui embaixo, marca a pessoa, convida. A gente tem muito assunto ainda para falar, tá? Se você tiver sua dúvida, já me manda, eu vou tentar responder tudo que vocês me perguntarem aqui, certo? Fico aqui com o computador do lado para conseguir ver melhor os comentários de vocês e poder responder, certo? Vou tomar um pouquinho de água e aí a gente vai continuar no assunto. Bom, então a gente já falou aqui um pouquinho da procurar a localização, verificar a legislação, se ela é possível você ter aquela atividade naquele local, certo? Pensar em concorrência, entender o teu tipo de negócio, certo? E aí vamos começar a entrar no imóvel em si, tá? Então, você definiu o tipo de compra, certo? O tipo de permanência, a periodicidade, você vai começar a analisar o local, certo?
Eu vou colocar um exemplo que foi me perguntado nessa semana e aí eu quero compartilhar com vocês. A pessoa perguntava o seguinte: Regis, estou escolhendo uma localização para a minha loja de roupas. O que é que eu devo buscar no imóvel? Bom, primeira coisa que eu fui pesquisar, né, da pessoa que me perguntou, e olhei que ela tem um perfil super ativo no Instagram de roupas. Então, ela já tem um diferencial que é a comunicação, a internet, tudo. Mas as compras dela, conversando com ela depois, são praticamente todas feitas em loja, tá? Claro até que com a pandemia mudou muito, mas ela diz, olha, minha maior venda ainda é local. Então, primeira coisa que você precisa estar atento é estacionamento, certo? E aí, como você tem uma visibilidade online, você precisa estar mais atento a receber o teu cliente online. Então, você precisa, próximo da sua loja, do seu restaurante, ter estacionamentos, ter um estacionamento condizente com o teu porte. Então, muitas vezes a gente vê um restaurante super grande que tem 6 a 8 vagas ali na frente do estacionamento. Será que aquilo ali atende? Outra coisa, tá? Que eu tinha até deixado de anotar, é o teu período de atuação, tá? Então, muitas vezes você está numa região que está super cheia durante o dia, mas o teu restaurante ele é noturno, ou o teu atendimento principal ele é noturno. Então, a região já está vazia e você está com todo aquele estacionamento daquela região para te atender. Então, é importante você entender isso também. Que horas é que eu atendo o meu cliente? O que é que naquele horário está disponível, certo? Então, voltando um pouquinho à dúvida da loja de roupas, né? Então, como ela tinha uma atuação muito forte no digital, ela precisava, o meu conselho foi muito mais de receber o cliente, tá? E aí, vamos lá, primeiro ponto de receber é estacionamento. O segundo ponto de receber, e aí entra um aspecto legal, é acessibilidade. O imóvel é acessível? Pode se tornar acessível? Você tem necessidade disso? E mesmo assim, se você não tiver necessidade, a legislação te exige isso, então é bom pensar nisso, acessibilidade. E aí eu vejo muitas pessoas pensando que a acessibilidade comercial é você colocar aquela rampinha ali na frente da loja, né? E não é bem assim. Tem muitos outros aspectos que, assim, se eu for abordar aqui, é um tema para uma outra live, tá? Mas a acessibilidade de banheiros, de todos os ambientes, certo? Se você é um salão de beleza, você tem serviços que, sei lá, tá em 2 pavimentos, só é atendido no segundo pavimento, então a pessoa, o teu cliente que tem uma dificuldade de locomoção, ele não pode acessar aquele serviço de cima, então você pode ser exigido a atender isso, ou você pode desejar atender isso também, né? Então é importante esse aspecto de atendimento, certo? Então, mas, Regis, eu não tenho uma presença digital mais forte e o meu grande foco é visibilidade, certo? Então, a visibilidade local ali muda completamente a figura do imóvel, tá? Porque você precisa que o teu cliente que está passando te veja, certo? Então, é uma busca completamente diferente. Claro que hoje a maioria dos negócios eles estão com a presença digital, né? Mas muitos dos negócios, apesar de ter a presença digital, ainda tem a maior força na vida real, né? Ali no corpo a corpo com o cliente, certo? Tô vendo que tem uma pergunta aqui, eu vou responder, certo? Vou ver aqui qual é. Não, é só um comentário. Mas quando você vai para a vida real, o imóvel vai ter outras necessidades, tá? Então,
você precisa de visibilidade de fachada, dependendo do teu posicionamento, do teu tipo de negócio, você precisa de vitrine. E aí eu vou colocar a alimentação, você precisa de vitrine, certo? Roupas, você precisa de vitrine, né? E aí muitas pessoas, quando você está trabalhando shopping, tá? A gente chama que os shoppings, aliás, ruas, tá? Porque você tem o mesmo aspecto de você estudar uma rua, certo? E você estuda a rua do shopping. Você vai estudar fluxo, você vai estudar a parada do cliente, você vai estudar o ponto de vista que o cliente vai ter daquela fachada, daquela frente de loja. Você vai estudar o que precisa ser mostrado, certo? Então, é super importante isso. Então, o que precisa para o teu negócio? É vitrine? É um acesso convidativo, né? Quem nunca chegou em frente a uma loja que você parece ter uma barreira que você não entra na loja, né? Então, muitas vezes isso é arquitetônico. Pode ser a fachada mal dimensionada ou que tem algum desequilíbrio que faz o cliente esperar um pouco e não entrar na loja. E esse esperar um pouco pode ser a decisão entre vou lá e compro ou não vou comprar e vou comprar do teu concorrente. Então, é super importante você pensar isso. Ser uma fachada convidativa, ser uma entrada que faça o cliente fluir, né? Ter uma visibilidade boa do que tem lá dentro. Então, eu não estou vendo só a vitrine, o que é que tem lá dentro, certo? Principalmente na parte masculina, né? De compras, muitas vezes o homem está lá fora na vitrine e está olhando para ver se ele vai entrar ou não, porque ele já vai mais decidido, certo? Então, inclusive isso, quem é o teu público? É masculino, é feminino? Qual o comportamento dele de compra? Então, isso influencia porque a arquitetura vai favorecer ou vai dificultar um pouco isso. Então, uma arquitetura bem pensada vai sim fazer diferença, ok? Bom, já falamos aqui de visibilidade, de acessibilidade, e aí eu vou falar de fachadas de rua, tá? Fachadas de rua, eles têm alguns aspectos que a gente sempre analisa, que eu coloco aqui para os meus clientes, que primeiro ponto que eu vou analisar, claro, depois de tudo aquilo que a gente já passou antes, né? É possível ter aquele empreendimento ali, aquela empresa ali, aquele atendimento, o porte. Eu vou analisar a velocidade de fluxo daquela rua. Então, você já imaginou isso? Porque muitas vezes você está numa rua super movimentada, numa avenida, mas ela é muito rápida, né? Ou até, vou dar um exemplo específico que a gente atendeu um cliente que ele estava mudando, né, e queria um imóvel e tinha um grande ponto de ônibus quase em frente à loja dele, e ele achava maravilhoso porque ia dar um fluxo de pedestres, tudo, mas a gente acabou orientando ele a não ficar, porque na maioria do dia ficava um fluxo de ônibus tão grande que criava uma barreira e ninguém via a loja dele. Então, imagina isso, né? As pessoas não viam porque tinham 2, 3 ônibus sempre ali parados em frente à loja. Não é nada do imóvel, é do entorno, né? Como é que o entorno atua ali? Vou dar outro exemplo. Uma loja de roupas que a gente orientou o cliente, que ele sempre via uma rua e ele ficava de frente para a fachada dele. Mas a rua que era um T, né? Passava a rua em frente a dele e a rua que vinha perpendicular, de frente para a loja dele, tinha grande fluxo de carros. Mas o cliente, quando você vinha no carro, em vez de você olhar para a fachada dele que era em frente, você estava olhando para o lado, que era o fluxo dos carros que vinham da outra rua. Então, assim,
eu conversando com outras pessoas e aí depois até para embasar para o cliente, né, essa orientação, eu disse, olha, eu conversei com várias pessoas e as pessoas conheciam a loja, mas não conheciam onde era. Porque quando você vinha na rua, de frente, você, em vez de olhar para a loja, você olhava para o lado. Então, esse fluxo de visual, né, é importante, certo? Posicionamento em relação à quadra, tá? Então, fachadas às vezes muito recuadas, que te dão um ótimo estacionamento, mas está muito recuada, dependendo da velocidade que você passa na rua, você não consegue ver a loja ali, né? E assim, Fortaleza é uma cidade que é muito fácil de se locomover, né? Se você perdeu ali um endereço, normalmente aqui é uma rua vai e a outra volta, né? Então, você dá a volta, a gente brinca muito, dá a volta no quarteirão, né? Dá a volta na quadra ali e você voltou para o imóvel que você tinha perdido. Mas tem locais que não é assim, né? Vou dar um exemplo da cidade que eu conheço, que é Salvador, que se você perder um imóvel e quiser voltar, às vezes você tem que dar uma volta enorme, várias ruas, para conseguir retornar ali para aquele imóvel que você perdeu. E aí você pode perder a chance, né, com o seu cliente, porque dependendo se o concorrente está melhor localizado mais à frente, ele pode ir para o seu concorrente e não para você. Então, velocidade da via é extremamente importante, tá? O que é que a velocidade também me define? Tá? O tamanho da minha comunicação visual, que vai interferir na minha fachada arquitetônica, né? Então, quanto mais rápido, menos tempo eu vou ter para ler alguma coisa, certo? Então, eu preciso aí de talvez um letreiro maior, né? Uma comunicação mais sucinta ali, né? Para a pessoa rapidamente identificar, tá? Então, é importante muitas vezes isso também. A velocidade vai influenciar na minha fachada, tá? E aí, volto à legislação municipal, tá? Existem vários locais, né? Eu não sei aí na cidade que você estiver, mas que define o tamanho da tua comunicação na tua fachada. Questão de poluição visual. Então, isso pode ser um contraponto, né? A velocidade da via te pede uma comunicação maior e a legislação não te permite. Então você vai ter uma comunicação menor. Vale a pena? É uma forma de ser estudado isso, certo? Então, muito cuidado nisso também, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, já vai me mandando que eu faço questão de responder, tá? Vou tomando aqui minha água. Outra coisa que é importante quando você vai pensar em fachadas ali do teu imóvel é a posição do imóvel em relação ao fluxo, tá? Então, às vezes você está numa grande avenida, mas o teu fluxo visual principal vai estar do lado oposto da avenida. Então, às vezes é difícil o cliente que está num fluxo voltar para a sua loja. Então, o ideal é entender o fluxo, a posição da fachada para que seja favorável àquele fluxo, né? Que tenha uma distância visual coerente para o cliente conseguir estacionar o seu carro, entender aquela entrada. Muitas vezes a fachada é maravilhosa, tal, mas a forma de acesso do veículo não é bem colocada, certo? Então, o cliente não vê diretamente onde é que ele vai estacionar, ou onde ele vai entrar ali para um subsolo, para uma garagem, certo? Então, isso é importante, você entender isso, posicionar de forma clara para o teu cliente onde é que ele vai acessar a tua loja. E aí, tanto do pedestre, né, a pessoa andando, né, como é que ele entra, como é que ele um acesso convidativo, como de veículo, né? Então, onde é que ele estaciona, né, como é que ele acessa aquele estacionamento.
é importante que isso esteja bem claro. E aí a arquitetura que vai fazer isso, né? As proporções, os destaques é que vão guiar o olhar do teu cliente para a direção correta. Então isso é realmente pensado, tá? Leva o olhar dele para onde ele vai ter o acesso. Se você tem uma vitrine, é levar o olhar dele aonde está o teu destaque ali na vitrine. Isso tudo é pensado para ter um posicionamento e ter um direcionamento mais fácil ali para o teu cliente, certo? Quando a gente está pensando em imóvel também, a gente vê um outro aspecto, certo? Aqui no Ceará, em Fortaleza, que é muito forte, que é a insolação, tá? Então, muitas vezes eu vejo imóveis e tenho contato com os clientes que querem, por exemplo, colocar uma lanchonete, certo? Ou um restaurante num imóvel que é poente, tá? Que pega uma carga solar muito grande. Então, é importante você entender, e aí eu vou voltar lá no início que eu falei da permanência do teu cliente. Quanto tempo ele vai ficar ali? Porque se você tiver um atendimento principal do teu cliente à tarde e o teu imóvel for poente, ou você vai ter que climatizar esse imóvel, que aí reflete lá em recurso financeiro, investimento no local, reforma, ou você vai ter uma dificuldade, porque o sol pode incidir de forma muito direta ali até numa vitrine e criar um efeito estufa ali no teu imóvel, na tua loja. Então é importante você entender ali o posicionamento solar, né? Regis, mas a vitrine não está para o sol, mas a sua parede lateral desprotegida está. Então aquela insolação, aquela irradiação de calor vai entrar no teu imóvel. Tem como se proteger disso, tem como fazer acabamentos e lá, camadas de proteção solar, de proteção térmica? Tem, mas é investimento. Tudo isso entra é o último aspecto que eu vou falar lá no final, né, que é investimento. Mas é importante você entender o posicionamento solar, tá? Mas isso tudo, como eu disse, por isso que eu acho que o cliente tem que ter algumas opções de imóveis, porque são muitos aspectos para você encaixar todos eles juntos, né, para atender perfeitamente. Tem sim esses imóveis muitos disponíveis, mas é preciso analisar, né? Entender o que é que cada um vai te oferecer e aí sim decidir, certo? Vou passar aqui para um outro aspecto que a gente estava falando de loja de rua, tá? Posicionamento solar, velocidade de vias, certo? Posicionamento de ruas, acessos, então tudo isso é importante. Mas aí eu vou passar para um outro aspecto agora que é shopping, condomínios, que normalmente você já tem o acesso de veículos bem definido, você já tem o acesso de pedestres bem definido, né? Então assim, faz parte do condomínio ali, né? Mas aí criam outros aspectos que você tem que observar também, certo? Até a legislação, o condomínio já vai te fornecer ali o que é que onde é que pode ter uma loja, tudo. Mas é preciso também ter, porque existem legislações específicas, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que pensar antes de você fechar um contrato aí com shopping, com condomínio, com tudo. Quais são as normas, tá? Tanto as normas de utilização, como as normas de reforma, certo? De horários. E aí não vou nem só em shoppings, tá? Vou falar nós estamos falando de torres comerciais, que você tem horário de entrada, horário de saída de material. E aí eu vou colocar mais uma questão. Às vezes é um shopping com uma torre comercial junta, né? Que o shopping tem um horário de atuação estendido, diferente do comercial. Então, tudo isso você tem que levar em conta antes de você fechar ali o seu contrato, tá?
entender qual é a norma do shopping, entender qual é a norma de reformas. Essa semana eu estava conversando com um cliente em que ele tem várias salas num edifício comercial, que tem uma obra lá que está há 8 meses reformando, porque tem um horário super restrito de execução da obra, de fazer barulho, está numa região residencial com a atuação comercial. Então, não pode ter obra de dia porque é comercial e à noite tem restrição porque é residencial. Já imaginou essa situação? E se o cliente não observou isso antes? Né? Imagina a pessoa ali que está com expectativa de investimento, de retorno, e tem a sua inauguração, a sua atuação adiada aí por semanas ou meses. Então isso é um impacto muito grande ali de custo, né, e de resultado. Então é importante você analisar isso antes, tá? Antes de você, por impulso, né, querer fazer de forma mais rápida, certo? Muitas vezes o que você pensou que ia ser mais rápido pode ser muito mais demorado, tá? Então, normas de atuação do condomínio, normas de reforma, horários de recebimento material. Quando você tem essa restrição de horário, isso tem um impacto direto na tua reforma, porque trabalho noturno é mais caro que o trabalho diurno, né? Então, a mão de obra da tua reforma vai ser mais cara, a mão de obra do teu acompanhamento vai ser maior, né? Então tudo isso vai refletir ali no teu investimento. Se você não estiver atento a isso, você pode ser surpreendido, tá? Então, muito importante isso, a legislação do local que você está fazendo, seja um shopping, seja um centro comercial, seja uma torre comercial, tá? E aí eu vou também abordar um pouquinho de legislação específica, tá? Lembra que a gente lá no início falou ali qual é a tua atuação. Então, ramo de alimentação tem uma legislação específica para aquilo ali, de acessos, de insumos, por exemplo, gás, né, coifas. Então, tudo isso tem legislações específicas que demandam, às vezes, aprovações específicas, tá? Restaurantes, lanchonetes, onde tem coifas industriais, você precisa de aprovações de bombeiros, você precisa de projetos de exaustão, você precisa de projeto de extinção de incêndio ali, de coifa, que é um projeto específico, que é um investimento específico, tá? Então, o shopping ou o centro comercial diz que eu posso ter uma lanchonete aqui. A legislação permite, mas você vai ter que adequar a norma, tá? A norma de bombeiros, normas de prevenção de incêndio, normas de segurança, certo? Normas de retirada de lixo, né? Então, tudo isso é específico. A alimentação é específico, tá? Se você está tendo um centro, uma clínica, né? Que aí você pega mais a área de saúde, seja fisioterapia, odontologia ou de medicina mesmo, tá? Laboratorial. Cada atuação dessa é preciso atender normas específicas. Então, é muito importante saber se o imóvel te proporciona atender essas legislações, tá? E se ele não proporciona, o que é que você precisa fazer para ele te atender, para o imóvel te atender, para o projeto atender a tua necessidade. Porque imagine você com tudo pronto e chega uma norma lá, né? Chega uma exigência sanitária, uma exigência da tua atuação específica que muda completamente a configuração do teu imóvel. É importante, tá? E assim, essas normas também às vezes vão sofrendo alterações. Não é rápido, mas
como são várias normas, às vezes tem uma sendo revisada, então é importante isso também, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, e aí você já entendeu tudo isso da legislação, o que é que pode, no teu porte do teu empreendimento, certo? Da tua empresa, aquele imóvel atende, certo? E aí eu faço um exercício com o cliente que é pensar em médio e longo prazo, né? Ninguém está fazendo, até para entender a vida de uma empresa, né? Tem muitas empresas que o payback vai ser em 24 meses, 36 meses, então você não está pensando no ano que vem, você está pensando em 4, 5 anos, né? Então, e isso, 4, 5 anos, você tem sempre uma progressão de atendimento, de faturamento, então, isso é muito importante. Será que esse imóvel que hoje vai atender para o que eu estou precisando, ele vai me atender daqui a 3, 4, 5 anos, certo? Existe algum movimento ali de mudança, certo? As cidades hoje estão mais dinâmicas, então você tem abertura de novas vias, ampliação de avenidas, adequação de avenidas, metrô. Imagina que você está com um empreendimento e você está lá 2 anos trabalhando bem, batendo meta, e aí vem uma reforma na rua ali da frente da sua loja que vai durar 1 ano. Isso é impensável para o empreendedor segurar 1 ano ali, né? A gente está passando na pandemia, já teve um reflexo muito grande generalizado, mas isso já acontecia às vezes, especificamente, se uma obra da prefeitura interditasse ali a sua rua por 6 meses, por 8 meses, imagina o impacto disso, né? Então, existe alguma previsão de obra para aquela região? Como é que essa obra está, né? Claro que isso é difícil da gente prever, até porque as obras às vezes estão aprovadas e não saem no papel, e às vezes sai do papel e não acaba no mundo real, né? Então assim, é importante você tentar ser o mais prevenido possível para que o seu empreendimento esteja protegido disso. Claro que nunca vai estar 100%, porque, como eu disse, as cidades são dinâmicas, mas você podendo prever, você já identifica se um imóvel pode ser mais suscetível a isso ou não, tá? Já temos aí quase 50 minutos de live, tá? Novamente, tiver alguma dúvida, já me pergunta, tá? Se você identificava todos esses aspectos, imaginava que tudo isso fazia parte de entender onde é que você vai colocar o seu negócio, me diz aí, ou se eu estou te falando alguma novidade, certo? Porque é muita coisa para você entender antes de tomar uma decisão, né? Então, tem muitos aspectos aí que você precisa analisar, né? Para não ser surpreendido. Mesmo que um ou outro ponto desse você abra mão e realmente diz, não, eu vou investir aqui nessa loja que é poente, porque eu vou fazer uma parede aqui de proteção térmica e vai me atender, porque o ponto é muito bom. Então, assim, você tem que ver também a balança dos aspectos ali, né? O que é bom, né, naquele imóvel, e o que é ruim, né? E assim, e o que se for ruim eu consigo de forma econômica de ajustar, certo? Está dentro do meu orçamento, então é importante isso, tá? Me digam aí, vocês achavam que tinha tanta coisa assim por trás de definir um local de uma loja, de uma empresa, certo? Bom, pensando nisso, voltando aqui um pouquinho ao tamanho, né? Esse imóvel que eu estou pensando hoje vai me atender daqui a 5 anos, daqui a 4 anos, ou realmente no meu plano de negócio
eu vou ter que mudar em 2 anos para um lugar maior, né? Eu vou pensar realmente o investimento nesse imóvel para esse momento e depois vou pensar o investimento em outro imóvel maior para um segundo momento de crescimento. Então, isso é importante, tá? Outra coisa que é importante é que a novidade, certo? A reforma, a renovação ali do teu ponto comercial, ela é importante também. Então você tem que pensar ali de quanto em quanto tempo eu vou ter que renovar aquilo ali para dar uma cara nova, para fazer um up ali nas minhas vendas, tá? Então é importante isso também, né? Claro que aí aquele imóvel vai me atender naquele segundo momento, eu preciso crescer, certo? Tem alguns, por exemplo, restaurante, clínicas. Normalmente, para você aumentar muito o teu atendimento, o teu faturamento, você precisa dar uma crescida na tua estrutura física. Uma loja de roupas, de calçados já nem tanto, né? Você talvez possa ter um estoque externo que você consiga atender ali o teu crescimento, mas alguns específicos, se você aumenta demais o crescimento, você necessita de mais área, então vai te atender. E o último aspecto é obra. Qual é o tamanho do meu investimento para tornar aquele imóvel adequado ao meu negócio? Seja de acessibilidade, né? Seja de letreiros, de comunicação visual, que aquela via vai me exigir aquela localização, seja de adequação a normas técnicas de bombeiros, de normas técnicas ali específicas de saúde, de acesso, né? Restaurantes de gases, né? De parte industrial ali de cozinha. Então, qual é o tamanho do meu investimento naquele imóvel para ele se tornar adequado à minha necessidade, tá? Então, é um aspecto super importante para você entender isso. E aí, tudo isso que eu falei aqui, ele vai se resumir numa coisinha. Contrate um arquiteto, certo? Porque a maioria desses aspectos aqui são aspectos de projeto, de adequabilidade. E muitas vezes você entra em um local que não vai te atender, que vai influir demais na dificuldade do teu negócio, podendo até inviabilizar o teu negócio, porque você, no ponto zero lá, no início, não teve a consultoria, o atendimento, a visão diferenciada que um arquiteto pode te dar, certo? Tudo isso aqui, o arquiteto vai te atender, a maioria sim, tem coisas que é mais difícil. Por exemplo, não tem como eu te dar um orçamento prévio da tua reforma sem ter nenhum projeto da tua reforma feita, mas a gente olhando para um imóvel, a gente vê se é uma grande, certo? Uma grande intervenção ou se é uma intervenção menor, certo? Claro, tudo isso tem que ser super adequado ao teu negócio, certo? Mas é necessário essa visão diferente, esse posicionamento diferente, esse estudo da legislação, essa visão da adequabilidade para te ajudar a ter sucesso, para aumentar as chances de sucesso, certo? Não estou falando que é uma receita certa. Você vai contratar um arquiteto ali para fazer o teu estudo inicial, o teu projeto, que é 100% sucesso. Não, mas aumenta demais as tuas chances, tá? Então, importante, se você está pensando em reposicionar o seu negócio, mudar de localização, procure um arquiteto para te orientar. Se o arquiteto que você procurou
não tem a expertise, a especialidade nessa área, procure um que tenha, porque também é importante isso, tá? São várias especialidades aí que os arquitetos têm. Então, procure um que tenha essa visão, né? Que entenda tudo esses pontos que eu falei aqui, de entender a circulação nas vias, de entender o posicionamento, de entender o olhar ali para a tua fachada, de guiar o olho do teu cliente para o local certo, para a tua entrada, para o teu estacionamento, para o teu destaque em vitrine, tá? Então, isso é muito importante, tá? Se tiver alguma dúvida, me pergunta que eu respondo aqui, certo? A gente já está chegando aqui no finalzinho da nossa live, né? Quase 1 hora. Eu acho que deu para abordar aí muito dos temas, muito das dúvidas que foram me perguntadas durante a semana, certo? Eu fiz aqui um roteiro baseado nisso e colocando alguns aspectos a mais, certo? Se você tiver ainda alguma dúvida, me manda um direct aqui no Instagram ou vai lá no nosso Instagram, tem lá o nosso WhatsApp, fala com a gente. Eu gosto muito de tirar essas dúvidas, de atender, de responder, tá? E espero ter ajudado. Se você está procurando aí um imóvel e precisar de um arquiteto, estamos também à disposição, tá bom? Obrigado, pessoal. Foi muito bacana e até a próxima semana. Tchau, tchau.